Namastê, pessoal! Estamos aqui de novo para mais um vídeo. Essa vai ser a nossa 10ª aula e ela vai ser meio diferente hoje. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente fez nas aulas anteriores, a última aula a gente acabou na postura chamada Janu Shirshasana C. Bom, então olha só, a aula de hoje ela vai ter um objetivo de a gente trabalhar os nomes das posturas, a nomenclatura das posturas, certo? Nós já sabemos mais ou menos todos os vinyasas da história até aí, né? Até o Janu Shirshasana C, que são 22 vinyasas se você conta em full vinyasa e 20 vinyasas se são em meio vinyasa, certo? Bom, a aula de hoje então vai consistir nisso, a gente trabalhar em cima dos nomes. Para você entendendo um pouquinho sobre os nomes, você vai entender o que essa postura significa, o que você tem que fazer na postura, certo? Bom, a gente começa com o saudação ao sol. Surya Namaskar. Surya significa sol e Namaskar, reverência, o que a gente pode traduzir como saudação ao sol. E existe o A e existe o B, certo? As posturas que existem dentro do saudação ao sol, tanto o A e o B, que eu vou fazer em seguida, são essas. Primeiro é Samastiti. Sama significa igual, certo? Sthiti significa estável, firme. Então é uma postura onde você tem que estar de maneira igual com relação aos dois pés, não ficar torto, não ficar assim, mas numa equanimidade, certo? E estável. É aqui. Isso é o Samastiti, certo? Bom, aí depois vem a primeira postura. Quais as posturas que existem no Saudação ao Sol? É Uttanasana. Uttanasana é de descer à frente, colocar as mãos aqui do lado e trazer o queixo em direção ao seu joelho e o canela, certo? Uttana significa alongamento de uma maneira intensa. E você sente pra caramba essa parte posterior mesmo quando você está descendo. Você tende a alongar toda a parte posterior, tudo pega. Por isso que é um alongamento intenso. Isso que significa Uttana. Uttanasana é a postura do alongamento intenso para frente, certo? Isso significa Uttanasana. Então você desce à frente, inspirou, levou os braços, né? Expirou, desceu à frente, Uttanasana. Queixo em direção ao joelho e canela. Aqui tem um alongamento intenso na parte posterior do corpo. Panturrilhas, posterior de coxa, costas, lombar, certo? Toda a parte de trás do corpo, ok? Isso significa Uttanasana, postura do alongamento intenso. Bom, depois do Uttanasana, o que a gente tem? Chaturanga Dandasana, é a flexão de braço, certo? Chaturanga Dandasana, Chatur significa 4. Se você for aprender um pouco de Hindi, que é a língua que a gente fala na Índia, Ek significa 1, Do, 2, Tin, 3, Char, 4, Chatur, 4 em sânscrito. Então, Chatur significa 4. Chaturanga. Anga significa membros, né? Chaturanga Dandasana. Danda significa um bastão, certo? Então a tradução dessa história seria um bastão com 4 apoios. Quais são esses 4 membros que apoiam? As 2 mãos e os 2 pés. Aqui você vai entender uma coisa interessante, que quando você está fazendo a flexão de braço, não existe joelho no chão, não existe a pelvis no chão, não existe abdômen no chão. Nada encosta, só 4 apoios, 2 mãos e 2 pés só. Então quando você desce na flexão de braço, você não tem que se encostar e descer tudo lá embaixo. Agora, no início, se a pessoa ainda não tem uma força nos braços e você precisa desse apoio dos joelhos no chão, tudo bem, mas ponha na cabeça que no futuro, quando você já tiver com esses braços fortalecidos, você precisa descer
sem encostar o peito, encostar o abdômen, encostar as coxas, encostar o joelho, nada encosta, certo? Então você desce numa flexão de braço até o momento que você vai começar a encostar. Aí vem cachorro olhando para cima. Urdhva Mukha Svanasana. Urdhva significa para cima. Mukha, face. E Svanasana, cachorro. Então é a postura do cachorro olhando para cima. Já viu o cachorro se alongar? Ele faz isso. Ele faz o Urdhva Mukha e ele fez o Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Adho é para baixo. Adho Mukha, Mukha significa face. E Svanasana, ou Swana, significa cachorro. Então, postura do cachorro olhando para baixo. Certo? Estamos juntos até aí? Bom. Próxima postura que tem, começa o Surya Namaskar B, né? A primeira postura do Surya Namaskar B, que é o Utkatasana. Utkatasana significa feroz, potente. Utka significa isso. Agora, não me pergunte por que traduziram isso como postura da cadeira. Utka não tem nada a ver com cadeira, tem a ver com feroz, com poderoso, certo? É uma postura intensa, certo? Então significa postura intensa mesmo, feroz. Feroz, acho que é muito sentido literal da palavra, mas não tem nada a ver com cadeira. Agora, pode se parecer, por isso que colocaram isso, postura da cadeira, porque você, como se estivesse aqui, fosse a base, o assento da cadeira, e aqui a parte que você encosta as costas na cadeira, certo? Bom, talvez por isso que devem ter dado o nome de cadeira, mas não tem nada a ver com cadeira, certo? Bom, aí vem o Utkatasana, depois do Utkatasana vem o Virabhadrasana. Virabhadra significa herói, guerreiro. Agora, há controvérsias com relação a essa tradução, se é guerreiro ou não, porque no yoga as pessoas não guerreiam. Leda engana, você guerreia com você dentro da cabeça a todo momento, tá? Guerreia sim. Então pode ser considerado como postura do herói, certo? E existe o A e existe o B, certo? Bom, aí começam os asanas de pé, que são os asanas fundamentais, certo? Que a gente já conversou sobre isso lá no início, na segunda aula. Acho que foi isso, porque a primeira aula foi só sobre Surya Namaskar. Bom, aí vem o Padangustasana e Padahastasana. Pada significa pés. Angusta significa dedões dos pés. E Padangustasana significa postura onde você pega os dedões dos pés. É aquela primeira que você inspirou, desce à frente, pega os dedões olhando para frente e expira a cabeça entre as pernas, certo? Então essa postura do dedão, segurando os dedões dos pés. Aí vem o Padahastasana. Pada, pés, hasta, mãos. É a mão, é a postura que você põe as mãos embaixo dos pés. É a segunda postura. Ok? Padangustasana e Padahastasana. Aí vem o Utthita Trikonasana. Utthita significa alongamento. Não, estendido. Significa estendido. Utthita significa estendido. E Utthita Trikonasana. Tri significa 3. Con, ângulo. Então, triângulo. Utthita Trikonasana. Postura do triângulo estendido. Certo? Depois vem o Parivrita Trikonasana, que é aquele torcido. E Parivrita significa torção. Certo? Parivrita Trikonasana, postura do triângulo torcido. Muito bem. Postura do triângulo torcido. Aí a gente fecha em Samastiti de novo. Aí vem Utthita Parshvakonasana.
que é aquele que você abre, abertura maior, vai dobrar o joelho, mão direita do lado direito do pé direito e o braço esquerdo lá na diagonal. Bom, esse, Uttita, significa estendido. Parshva significa para o lado, com ângulo. Então pode se traduzir como postura para o lado estendido, certo? Uttita Parshva Konasana, isto, com abertura lateral, certo? Você abre para cá. Bom, aí vem o Parivrita Parshva Konasana. É a postura que você abre para lateral, lateralmente, só que com uma torção. Você tem o Parivrita aí na história, que significa torção. Certo? Então, postura com abertura lateral torcida. Isso significa Parshva Konasana. Parivrita Parshva Konasana. Bom, aí vem os Prasaritas Padotanasanas, A, B, C e D. É aqueles que têm a mão no chão, mão na cintura, mão entrelaçada e mão pegando os dedões. Prasarita significa afastado, certo? Prasarita Pado. Pado significa pés. Então, postura dos pés afastados. Prasarita Padottanasana, certo? Existe o A, que é mão no chão, existe o B, que é mão na cintura, existe o C, que é mão entrelaçada, e existe o D, pegando os dedões. Prasarita, afastados, pés afastados. Pado, significa pés, e asana, Padottanasana, certo? Postura com dos pés afastados, A, B, C e D. Bom, vem o Parshvottanasana, namastezinho nas costas, ou se você não consegue, pega os antebraços ou os cotovelos aqui atrás, certo? Agora, Parshva significa para o lado. Não tem Parshvokonasana lá no terceiro bloco? Então, esse é Parshvottanasana. Então, aqui tem Parshva significa para o lado. Parshva. Uttana, tem um Uttana aqui. Uttana vem de Uttanasana. Uttanasana significa alongamento intenso. E asana, então, postura do alongamento intenso para o lado. Certo? Certo? De um lado e do outro. Postura inicial. Bom, acabaram os asanas fundamentais, entramos nos asanas de pé da série 1 e começa com Uttita Hasta Padangustasana. Uttita, lembra, não tem o Uttita Trikonasana, significa estendido. Uttita, estendido. Hasta, mãos. Pada, pés. Angusta, dedão. Então significa o quê? Postura da extensão segurando o dedão do pé. Existe o A, existe o B e existe o C, certo? Uttita Hasta Padangustasana. Uttita, extensão, estendido. Uttita Hasta significa mão. Pada significa pé. Angusta, dedão. Então, Uttita Hasta Padangustasana. Asana, postura. Então, postura da extensão segurando o dedão do pé. Existe o A, existe o B, existe o C. Depois vem o Ardha Bada Padmottanasana. Ardha significa meio. Bada, conexão. E Padmottanasana, Padma significa lótus. E tem o Uttana aí no meio. Alongamento intenso. Ardha Bada Padmottanasana. Ardha significa meio, Padma, lótus, Bada, conexão e asana, postura. Postura do meio lótus fazendo um alongamento intenso. Ardha Bada Padmottanasana.
certo? Expira, desce, mão lá no chão. Ok? Então, Ardha significa meio. Bada, conexão. Padma, lótus. Então, a postura do meio lótus fazendo uma conexão. Ok? Bom, depois disso vem o que a gente remete lá no início, que é o Surya Namaskar B, não, o A e o B, né, junto. Que aí eu já expliquei isso no videozinho, né, que você tem quando você chega nessa parte. Aí tem o Utkatasana, postura feroz, Utka significa feroz, e os guerreiros, Virabhadrasana, o herói, né? Que existe o A e existe o B. Aí você sentou. Boa. Sentou. Começa a primeira postura chamada Dandasana. Dandasana, que nem no Chaturanga Dandasana. Dandasana significa bastão. Então você faz tudo formando um bastão. Os braços estendidos do lado do tronco ou do lado do quadril. Pernas estendidas. Pés apontando para o teto. Costas retas, tronco alinhado, certo? Tá tudo retinho aqui. Formando um bastão. Então você faz um bastão com o seu tronco, você faz um bastão com as suas pernas, você faz um bastão com os seus braços e o queixo em direção ao externo. Esse se chama Dandasana. Aí depois você vai para Paschimottanasana, que é pegar o dedão, mão por cima do pé, mão na lateral do pé e mão pegando o punho. Agora olha só. Um entendimento para ficar um pouco claro com por que se chama Paschimottanasana. Vamos pegar o corpo, nosso corpo, e vamos dividir ele em duas partes. Essa parte vamos considerar como Oriente, certo? E a parte das costas, bumbum, posterior de coxa, panturrilha, Ocidente, certo? Vamos pensar dessa forma. Isso aqui é Oriente, isso aqui é Ocidente. Ou Leste, essa parte da frente, e Oeste, essa parte de trás do corpo, certo? Quando você se pratica o Ashtanga, é interessante que você pratique de frente para o leste, quando o sol está nascendo. Por isso se chama Surya Namaskar, reverência ao sol, no momento que ele está nascendo. O ideal da prática é que seja em torno das 4 da manhã, 6 da manhã. A gente chama de Brahma Muhurt, mas isso fica para um outro vídeo. Bom, então você tem que praticar isso de frente para o leste. Você de frente para o leste, costas para o oeste. E Paschima significa oeste. Aonde acontece o alongamento quando você vai pegar o seu dedão? Não é na parte de trás aqui da coxa? É, eu sei que é. Então é a parte de trás aqui, panturrilha, bumbum, lombar, costas, toda a parte de trás do seu corpo, que a gente considera como oeste. E se você está praticando de frente para o leste, Paschima significa você de costas para o leste, de frente para o leste. E é todo o trabalho dessa parte de trás, que representa o oeste, certo? Então, Paschimottanasana, A, B, C e D. Vinyasa. Sentou de novo. Aí vem Purvattanasana. Purva, enquanto Paschima é oeste, Purva é leste, é oriente. Então, aonde você vai alongar na hora que você faz levantar o quadril com a mão no chão? Você sente todo o alongamento na parte de frente do corpo. Aqui o quadril, né? As coxas, parte anterior da coxa. Então você sente essa parte que você aponta para o leste, certo? Purva significa leste. Purvattanasana. Bom, aí chegamos no Ardha, Bada, Padma, Paschimottanasana. Ardha significa meio, que é aquele que o lótus sentado, pegando atrás e pegando lá na lateral do pé, certo? Ardha, Bada, Padma, Paschimottanasana. Ardha, meio. Bada, conexão. Certo? Você não pega o dedão no pé aqui atrás? A ideia é essa. Se não pega, com o tempo vai pegar. Não deixa nas costas, então você não está chegando. Ardha, Bada, Padma. Padma, lótus. Ardha, Bada, Padma,
Paschima, não pega aqui atrás quando você vai para frente, quando você faz essa flexão para frente, você não sente a parte das costas, a parte posterior da coxa, certo? Por isso esse nome Paschimottanasana nessa postura. Ardha, Bada, Padma, Paschimottanasana. Ardha, meio, Bada, conexão, Padma, lótus. Então é meio lótus, fazendo uma conexão em Paschimottanasana, de costas para o oeste, de frente para o leste. Faz o Vinyasa, fez do outro lado. Aí viemos para o Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana, aquele que você dobra a perna, aproxima os joelhos um do outro, peito do pé no chão do lado do quadril, mãos lá na frente, expira, entra na postura. Então olha só, Tri lembra? 3. Anga significa membros. Trianga, certo? 3 membros. Trianga Mukha. Mukha significa face. Não tem o cachorro olhando para cima? Adho Mukha, Urdhva Mukha, Adho Mukha para baixo, certo? Cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, face do cachorro olhando para cima, face do cachorro olhando para baixo. Aqui também tem Trianga, 3 membros, Mukha, face, Eka significa 1. Eka, Ekam, Ek em hindi. Ek significa 1. Ekam significa 1 em sânscrito, certo? Então, Eka Pada. Pada significa pernas. Trianga Mukha Eka Pada Paschimottanasana. Agora vamos entender que membros são esses? Quais são esses 3 membros? Então, olha só. Há controvérsias com relação a isso, certo? Mas existem 2 formas de se entender isso. Quando você monta a postura, que é essa aqui, Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana. Está falando sobre Mukha aqui, né? Pessoas consideram que existem 3 faces aqui. A face dessa planta do pé da frente, a face dessa planta do pé e a própria face. São os 3 membros, certo? São as 3 faces. Trianga Mukha. Ekapada, uma perna. Paschimottanasana, de costas para o leste, de frente para o leste. Outras pessoas também consideram que Trianga são os 3 membros. Seria esse tronco, esse braço e esse braço. Mukha seria a face. Então são os 3 membros indo à frente e o seu rosto também, face também. Trianga Mukha Ekapada, aí continua a mesma coisa, com uma perna, Paschimottanasana, de costas para o leste, de oeste, de frente para o leste. Certo? Bom, estamos chegando na nossa última postura que a gente está, que é o Janu Shirshasana. Existe o A, existe o B, existe o C. A encostando a planta do pé na coxa, o B sentando em cima do calcanhar, o C girando o pé. Agora, aqui precisa entender o seguinte, Janu significa joelho. Janu. Shirshasana, Shirsha significa cabeça. Então é a postura da cabeça no joelho. Existe o A, existe o B e existe o C, que é aquele que a gente gira o pé. Certo? Bom, a gente acabou aqui a nossa 9ª aula, na aula anterior. Essa é a nossa 10ª, só falando sobre os nomes. A gente pode dar uma revisadinha só quantos vinyasas tem. Então vamos lá. Surya Namaskar A, ele tem 9 vinyasas. Surya Namaskar B, ele tem 17 vinyasas. Padangustasana e Padahastasana, pegar o dedão, mão embaixo do pé. 3 vinyasas. Uttita Trikonasana, Parivrita Trikonasana, Uttita Parshvakonasana, Parivrita Parshvakonasana. 5 vinyasas cada postura.
Prasarita Padottanasana, A, B, C e D. A com 5 vinyasas, B com 4 vinyasas, C com 4 vinyasas e D com 5 vinyasas. Depois vem Parshvottanasana, namastezinho nas costas, com 5 vinyasas também, certo? Aí vem Utthita Hasta Padangusthasana, 14 vinyasas. Vai lá no vídeo para você entender como é que você conta isso, porque aqui complica um pouco. Ardha Baddha Padmottanasana, esse aqui de pé, 9 vinyasas. Aí você tem o vinyasa para entrar em Utkatasana, que aqui você tem 7, 8, 9 flexão, 10, 11 vinyasas em meio, 13 vinyasas em full. Mas a gente está falando só como se você pegasse a postura individualmente, então ele tem 13 vinyasas Utkatasana. Os guerreiros, você tem, quando você faz o guerreiro, aqui já é o 7º, aqui é o 8º, aqui é o 9º vinyasa, aqui é o 10º vinyasa, 11º levantou, 12º flexão, 13º você olha para cima, 14º cachorro olhando para baixo. Tem 16 vinyasas. Na Adho Mukha tem 14, mas você tem aqueles dois complementares quando você conta em full. Se você conta em meio, você tem 14 vinyasas. Se você conta em full, você tem 16 vinyasas dos guerreiros. Muito bem. Aí você sentou, Dandasana, que já no 7º vinyasa, se a gente pegasse ele de maneira individual, teria 16 vinyasas. Os Paschimottanasana, A, B, C e D, individualmente ele tem 16 vinyasas também. Você sentou no 7º, 8º preparou, 9º entrou, 10º alongou, 11º eleva, 12º flexão, 13º cachorro olhando para cima, 14º cachorro olhando para baixo. E aí? 15, caminho, salto, olho para frente, 16, queixo, joelho e canela, Samastiti. Então tem 16 vinyasas. Os Paschimottanasana, A, B, C e D e E. E a gente tem conversou sobre isso, mas um dia a gente tiver uma oportunidade, a gente fala sobre isso. Bom, aí veio o Purvattanasana. Purvattanasana, Ashto elevou, 9º desceu, 10º para cima, 11º flexão, 12º olhou lá para cima, 13º olhou lá para baixo, 15 vinyasas. 15 vinyasas Purvattanasana. Depois do Purvattanasana você tem Ardha Baddha Padma Paschimottanasana, que tem 22 vinyasas se for contado em full vinyasa e 20 se for em meio. Até o Janu Shirshasana C que a gente está, tem 22 vinyasas se você conta em full e 20 em meio vinyasa. Bom, então a gente está até aqui, certo? Próxima aula a gente vai conversar sobre os Marichasanas A, B e uma outra aula, o C e o D, certo? Fica aqui meu agradecimento, muito obrigado por assistir essa aula. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai tentar responder para você, tá bom? Namastê, muito obrigado e até a próxima!